O tema vai ser por que muitas vezes a gente tem uma vontade de fazer alguma coisa e não consegue fazer. O que nos impede de fazer o que a gente quer? O que impede da gente construir o que a gente quer? Eu vou trazer aqui uma perspectiva tanto psicológica, também tanto existencial, porque são experiências que todos nós passamos. Então, da onde vem esse conflito? Ou seja, da onde vem esse impulso, essa vontade que te impulsiona, esse desejo e algo invisível que meio que bloqueia? Ou seja, eu quero seguir tal caminho, mas né, existe uma procrastinação, existe um bloqueio. Tudo isso dentro da linha que existe no nosso inconsciente, existe uma resposta, ou seja, nada que a gente passa tá passando à toa. Então existe uma finalidade, ou seja, querendo te mostrar algo que está acontecendo dentro de você e você não consegue ver. Só que geralmente a gente não compreende ou a gente leva a tentar resumir tudo, então a gente chega a conclusões muito abreviadas, né? Perfeccionismo, repetição, padrão, medo. Então percebe que em vez da gente achar a finalidade, ou seja, porque a tudo que se apresenta existe uma finalidade. Existe algo te espelhando para que você perceba, entenda, impulsione e libere a sua vontade. Porque se você libera a sua vontade, você volta novamente a entrar na sintonia, ou seja, você começa a fluir novamente. Você começa a deixar a energia fluir. Porque enquanto a gente está forçando alguma coisa, ou seja, você decidiu, mas você já percebeu que existe coisas te puxando, que existe partes suas te puxando, existe partes suas que estão em resistência e você ainda não entende. Então você está criando um movimento contra si mesmo. Então esse movimento ele tende a te deixar desgastado, ele tende a te deixar sem energia, ele tende a te levar para o mesmo lugar. Porque quando a gente fala de centro, não existe para fora, existe para dentro. Existe você gerando energia, oportunidade, perspectiva a partir do seu centro. Então, o seu centro ele se alinha à sua vontade. Então, quando a sua vontade ela tá no processo que te deixa cansado, ou te deixa nas mesmas situações como um ciclo infinito, é porque existe partes nossas que precisam ser compreendidas. E como é que a gente vê isso? Jung traz os 4 pontos da personalidade, que é o pensamento, a sensação, a intuição e o sentimento. Esses 4 pontos que estão ligados aos 4 elementos também é ar, fogo, terra e água. Então esses 4 pontos, se eles não estão em sintonia, eles não vão estar sendo favoráveis para que você consiga. Imagina, a pessoa racional, ela sabe o que ela quer. Pois, por exemplo, pessoas de aquário, pessoas que são mais razões, que já têm uma perspectiva e elas vão lá, querem aplicar e tal. Se a parte sentimental delas estiverem bloqueadas, automaticamente aquilo que elas querem fazer, ou seja, aquilo que elas querem seguir, construir, não vai ter força o suficiente, porque a força oposta, ela vai estar contra aquilo que você quer construir. Ou seja, essa parte sua, que pode ser uma parte da sua personalidade, ela ainda não está em concordância com você. Então você está criando conflito com sua própria consciência. Então, como você vai conseguir fazer? Você já tem tudo planejado, você já sabe o que você quer fazer, mas seu sentimento ele está bloqueado. E quando a gente fala de sentimentos, na verdade, por que esse sentimento está bloqueado? Então, em vez de você buscar o acusador, você começa a buscar os motivos. Só que esses motivos não é para que a gente fique preso, ou seja, o que o sentimento está ligado geralmente? Algum trauma, alguma dor, questão específica. É como um espelho. Aquilo para onde você está indo, ele começa a despertar o gatilho, ou seja, o gatilho da dor. Então, o lugar que você está indo, ele vai naturalmente trazer, naturalmente essa parte vai reagir. Só que essa parte ela está reagindo não porque ela quer te deixar preso, ela está reagindo porque ela precisa ser elaborada, ou seja, elaborar a si mesmo é perceber parte de si mesmo e entender o que está acontecendo. Então, em vez de você tentar focar no que você quer fazer, você precisa dar espaço
para sentir aquilo que te impede de fazer o que você quer, entende? Porque lembra que eu falei que é a partir do centro? O centro, ele não se identifica com uma coisa só. Porque tudo para que a gente possa vivenciar, co-criar, a gente precisa dos 4 elementos. A gente precisa das 4 partes da totalidade. Então, se a gente tem os nossos sentimentos alinhados com a gente, que o sentimento é aquilo que dá substância, é aquilo que dá significado, é aquilo que dá simbologia, ou seja, a gente, através de sentimentos, a gente projeta significado, a gente projeta valor, a gente projeta o sentimento bloqueado, a gente não consegue concluir. É como se, de alguma forma, em algum momento, você não conseguisse passar daquilo. Porque para tudo que seja co-criado, tudo para que seja criado ou experienciado, ele necessita dessas 4 partes. Ou seja, imagina, como é que você vai namorar, vai se satisfazer ou vai namorar uma pessoa sem a parte dos sentimentos, ou sem a parte do fogo, né? Que é a parte da intensidade, que é a parte que te reanima, é a parte que te faz estar interessado, a parte mais sexual também. E se você tiver sem a energia da terra, que é a energia que dá descanso, descansar da forma, tocar, que é o toque, a sensação. Então imagine se satisfazer sem que essas partes estejam de alguma forma conectadas. Ou seja, se elas não estão conectadas, elas começam a entrar em conflito. Então uma pessoa não vai conseguir te tocar porque você está bloqueado. Uma pessoa não vai conseguir falar sobre sentimentos porque você está bloqueado sentimentalmente. Então, geralmente, a gente vive assim, fragmentado. E por isso que muitas vezes a gente não consegue desenvolver tal coisa por completo por conta dessa resistência a reconhecer. Até mesmo Jung traz que geralmente as pessoas que têm uma personalidade, por exemplo, tem gente que tem a predominância da personalidade, sensação e pensamento. Geralmente, a parte inferior da personalidade dela tá do lado oposto, ou seja, eles são mais o lado sentimental e o lado intuitivo, eles ficam do lado oposto, menos utilizado. Não é que seja inferior, é que ele é menos utilizado, ele não é predominante na função cognitiva da forma como a pessoa pensa, entende e interage com o mundo. Ele apenas fica no segundo plano e geralmente as pessoas buscam o lado complementar, ou seja, é o lado que vai complementar o seu lado do psiquismo. Então até percebe que até na dinâmica da vida a gente sempre busca os não os lados opostos, mas os lados complementares como uma forma de se encontrar o centro, porque um compensa o outro. Então mesma coisa, a vontade, ela começa a se enfraquecer. Porque você está lutando contra o seu próprio bloqueio. Você está lutando contra o seu próprio trauma. Você está lutando contra a sua própria resistência. Você está lutando contra o seu próprio controle. Então, a partir disso, você não consegue dar luz. Você não consegue fazer o que você precisa fazer. Você não consegue tomar uma decisão porque uma decisão se torna insuficiente. Por que torna-se insuficiente? Porque o que está bloqueado é o seu centro. É a forma como você está. Não é a forma relacionada à vida. A vida ela só evidencia esses bloqueios. Então, por exemplo, a gente entende isso, identifica o bloqueio. Se o bloqueio é algum trauma, se o bloqueio é alguma situação, é aí que você começa a entrar em relação com o seu inconsciente. Inconsciente que eu falo é tudo, porque tudo é inconsciente, tudo está interligado. Dentro do cubo de Metatron a gente vê essa interligação. Quanto menos separação que a gente faz, porque o que causa separação é a mente. A mente ela separa para criar um estado de segurança, porque ela tem medo, ou seja, ela tem medo de si mesma, ela tem medo de perder o controle. Mas quando a gente entende que tudo está interligado, você começa a utilizar isso a seu favor. Só que você precisa entender que você é composto pelo elemento água, você é composto pelo elemento fogo, você é composto pelo elemento ar. Ou seja, os seus sentimentos te compõem, o seu fogo te compõe, a sua intuição te compõe, a sensação, a matéria que te compõe. Então você começa, em vez de você achar que você é o seu raciocínio, você entende que ele faz parte do seu centro. Em vez de você se identificar com o seu sentimento, você compreende que você faz parte, que os sentimentos fazem parte do seu centro. Porque onde está a imaturidade e a infantilidade que a gente passa hoje? As pessoas elas criam uma fixação com os seus sentimentos. Elas criam uma fixação com as questões mentais, com as questões que elas criam. Elas criam coisas na cabeça para achar uma lógica de tudo. Então elas acabam ficando presas na sua própria prisão.
Porque não é o sentimento que vai fazer com que sua vida ande. Não é apenas a razão ou a sensação ou a sua intuição. Não. É o centro. Quando o centro está formado, os 4 elementos eles precisam estar servindo a seu favor. O que você vai fazer é sair do seu centro, buscar entender o que está acontecendo dentro de você, ou seja, dentro dos seus conteúdos, através dos símbolos, ou seja, o que aquilo está espelhando? Você pergunta para si mesmo, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo essa resistência? É aí que você sai, porque você sai do plano de limitação, daquilo que te impede, e você entra no espaço simbólico. No espaço simbólico, tudo se apresenta. As imagens se apresentam. Só que você não pode interpretar, você precisa sentir. Você precisa unir o sentir com a razão. Se você unir o sentir com a razão, as coisas começam a ficar mais claras. Se você une o sentir com a razão, com a intuição, as coisas começam a ficar mais claras ainda, porque a intuição é um canal comunicativo das suas esferas superiores. Ou seja, se você está ali no campo simbólico, você está aberto para a sua intuição te mostrar, as coisas elas começam a se esclarecer. Então você consegue perceber como tudo está interligado, que o seu processo daquilo que você quer fazer, que você quer construir, ele depende literalmente de como você está se desenvolvendo, de como você está se percebendo, de como você está se acolhendo, de como você está se vendo. Isso é o centro, e o centro começa a girar, porque não existe um atalho, existe uma realidade, uma dinâmica a ser percebida, a ser compreendida. Então, e aquilo que muitas vezes o caminho que você está indo e você não está conseguindo, e aquilo que está se revelando, que você quer ver, você quer entender, você sai desse conflito. Você sai de conflito com a sua parte que é mais emocional, com a sua parte que é mais racional, com a sua parte que é mais intuitiva, e elas começam a conversar entre si. Porque o objetivo é te integrar, o objetivo é que você se compreenda, o objetivo é que você cresça financeiramente, espiritualmente. Então você começa, em vez de dar força para essa luta, essas partes elas começam a te ajudar nesse processo. Porque você está fortalecendo o centro. E como você fortalece o centro? Aceitando todas as suas partes do inconsciente. Ou seja, sua parte que é mais voltada ao sentimento, à razão, à sensação. Porque aí você para de se tornar dependente de uma força. E quando você está dialogando, se relacionando, essas 4 partes, elas começam a ser nutrida, ser retroalimentada. Isso é tanto externamente quanto internamente, porque vai aparecer pessoas que geralmente que estão espelhando o lado que você menos se desenvolveu, ou não se desenvolveu ou ainda não integrou. Então, se você for bem aberto, você consegue dar um impulso, porque aquela pessoa que já desenvolveu aquilo, ela está espelhando camadas, qualidades dela que coexistem em você e que muitas vezes talvez você não achou que era importante. Então, é um espelhamento. Então, a pessoa, ela também te impulsiona. Então, a sua vontade, ela começa a ganhar permissão na vida. Ou seja, você começa a ter permissão para viver o que você quer viver. Você começa a ter permissão para experienciar o que você quer experienciar. Você começa a ter permissão para dizer não o que você não quer dizer. Você começa a ter permissão para descansar. Porque você não está mais em conflito consigo mesmo. E se você não está mais em conflito consigo mesmo, os conflitos externos, eles também tendem a diminuir. Porque você saiu do modo de resistência com a vida. Você está no modo de permissão. Você percebeu que está aberto é uma forma de se reconhecer cada vez mais. E essas partes, elas vão estar te alinhando a isso. Então, a sua vontade, ela vai crescer, ela vai se potencializar. E se algo vir, lembre-se que ele vem como uma forma de um processo para te ajudar a liberar. Ou seja, o que a água está ligada? A água está ligada ao fluxo. Ela está ligada ao movimento, à energia que não fica presa, não tem tensões. Então, se isso está alinhado com você, menos tensões, menos bloqueios em relação ao elemento água. E assim, consequentemente, nos outros. Então, a vontade, ela ganha uma potencialidade. Vou até escrever aqui uma coisa. Peraí. A vontade é o princípio da totalidade. A vontade é a fração da totalidade, que busca se unificar em sua natureza. A vontade utiliza e precisa de todas as estruturas quaternárias, ou seja, para que a sua vontade, o que é a vontade? De onde vem a vontade? A vontade é o impulso do espírito. Para que a sua vontade comece a se predominar de forma natural, de forma com qualidade. E vontade que eu falo não é no sentido de que todo dia a sua vontade ela vai ter energia suficiente. Não, é que a sua vontade ela vai estar servindo ao seu centro.
E se ela está servindo o seu centro, ela vai utilizar o quaternário, que é essas 4 funções. Porque vontade sem estrutura se torna energia gasta, porque você está gastando energia, sendo que você não está harmonioso consigo mesmo, com suas outras partes. Então percebe como existe essa interligação nesse processamento? Então a vontade, ela utiliza esses 4 elementos, porque é a base. Em tudo a gente precisa de base. Essa é a base do existir, é a base da energia ser processada, ser ativada, ou seja, para a construção, para o seu crescimento. É a base que te dá e que te liga também à própria vida. Porque sem esses elementos não há construção. Ou seja, a sua energia psíquica, ela não ganha forma na matéria, porque ela não encontrou correspondência. Então, a vontade, ela também vai revelar aquilo que você precisa se unificar. É com o elemento água, ou seja, com as partes mais sentimentais, com as partes mais do inconsciente, voltado a questões. Deixa vir, deixa te mostrar, deixa ser curado. Deixa esse diálogo ser ativado entre elas. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.